Então, você já deve ter visto as manchetes. A Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo, enviou milhares de soldados para lutar ao lado dos russos na Ucrânia. É isso mesmo, soldados de verdade e, entre eles, alguns dos melhores que o exército norte-coreano tem. Esse movimento, como era de se esperar, acendeu um alerta em vários países. Porque, vamos combinar, isso pode mudar muita coisa no conflito. Agora, com novos países entrando nesse tabuleiro, fica a pergunta: o que pode acontecer? Bom, o que já está acontecendo é bem interessante e, em muitos aspectos, inesperado. Primeiro, vamos lembrar que trazer tropas de um país como a Coreia do Norte, que é super isolada e misteriosa, não é algo simples. Não basta só mandar as tropas para o campo de batalha e pronto. Essa parceria entre Rússia e Coreia do Norte traz consigo muitos desafios. E isso começa com algo básico: a comunicação. Pensa comigo, o idioma dos norte-coreanos é completamente diferente do russo. A cultura também. Então, você já consegue imaginar o tamanho da complicação. Os soldados russos agora têm que trabalhar lado a lado com norte-coreanos que vêm de um contexto totalmente diferente. E isso não está sendo fácil. Inclusive, vazaram uns áudios recentemente em que soldados russos estão reclamando dos seus novos colegas norte-coreanos. E sabe o que mais? O sistema de comando que foi montado para gerenciar esses soldados está cheio de falhas. Para cada grupo de 30 soldados norte-coreanos, é preciso um intérprete e 3 oficiais. 3. Só para dar conta de um grupo pequeno. Isso, claro, está sendo visto como algo muito ineficiente pelos russos. Agora, se você acha que essa situação já é complicada, espera só até saber quem mais está incomodado com isso tudo. E não é qualquer um. Estamos falando da China. Mas como assim? Você deve estar pensando, a China não é amiga da Coreia do Norte? Bem, a verdade é que, quando se trata de geopolítica, as coisas raramente são tão simples quanto parecem. E essa aliança entre Coreia do Norte e Rússia está deixando a China numa posição bem desconfortável. Lembra de quando a guerra na Ucrânia começou? Lá em 2022? Naquela época, a Rússia tinha planos bem ambiciosos, mas as coisas não saíram como esperado. O conflito foi se arrastando e a Rússia começou a enfrentar cada vez mais dificuldades. Aí, Putin começou a buscar apoio de seus aliados. Primeiro, o Irã entrou no jogo, fornecendo drones e outros equipamentos. E agora parece que é a vez da Coreia do Norte, que está enviando soldados para ajudar os russos. Esse movimento pegou muita gente de surpresa, mas quem realmente demonstrou preocupação foi a China. E por que isso? Bom, a relação entre China e Coreia do Norte é muito mais complexa do que parece. A China sempre viu a Coreia do Norte como uma espécie de peça-chave na sua estratégia na Ásia. Eles têm uma relação de longa data, e a China sempre teve um certo controle sobre o que o regime de Kim Jong-un faz. Só que agora, com a Coreia do Norte se envolvendo diretamente na guerra, a China está se vendo numa situação bem delicada. E isso tem a ver com os interesses estratégicos que a China tem na região. Veja bem, a Coreia do Norte é como um escudo para a China. E é fácil perceber isso. Veja, a Península Coreana fica numa região super estratégica. De um lado temos o Japão e a Coreia do Sul, que são aliados próximos dos Estados Unidos. Para a China, ter a Coreia do Norte como um aliado próximo significa ter uma zona de segurança entre si e esses países que estão alinhados com os Estados Unidos. Além disso, a Coreia do Norte funciona como uma barreira contra a presença militar americana na Ásia. Se o regime de Kim Jong-un entrasse em colapso, é bem provável que a Coreia do Sul, com o apoio dos americanos, tentasse reunificar a Península Coreana. E isso significaria tropas americanas e bases militares na fronteira com a China.
Dá para entender agora por que a China quer tanto manter o regime de Kim no poder? E não para por aí. A China também tem interesses econômicos bem fortes na Coreia do Norte. Mesmo com as pesadas sanções internacionais, a China é, de longe, o maior parceiro comercial dos norte-coreanos. E essa parceria é essencial para manter o regime de pé. A Coreia do Norte depende da China para conseguir alimentos, combustível e muitos outros produtos essenciais. Em troca, a China utiliza essa dependência para garantir que o regime se mantenha estável e evitar um colapso que poderia causar uma crise humanitária na região. Agora, imagina o que aconteceria se a Coreia do Norte se envolvesse ainda mais na guerra? A China corre o risco de perder completamente o controle sobre o que Kim Jong-un está fazendo. E isso é um grande problema para Xi Jinping. Esse desconforto da China ficou bem claro na última cúpula dos BRICS. Xi Jinping mandou um recado direto para Putin, dizendo que expandir esse conflito para envolver outros países, como a Coreia do Norte, é um problema sério. Ele foi bem claro. A guerra não deve ultrapassar as fronteiras da Ucrânia e da Rússia. A China não quer ver a Coreia do Norte se metendo diretamente nesse conflito. E olha que a China não costuma falar publicamente sobre esses assuntos. Eles geralmente preferem resolver tudo nos bastidores, de forma mais discreta. Mas dessa vez, o governo chinês pediu publicamente por uma desescalada do conflito e alertou contra a participação de outros países. Isso mostra o quanto a situação é séria para os chineses. Agora, a China está numa encruzilhada. Por um lado, ela tem uma relação de longa data com a Rússia e não quer ver Putin perder essa guerra. Mas, por outro lado, a guerra está se expandindo de uma forma que pode trazer consequências muito ruins para os chineses, especialmente se a Coreia do Norte continuar se envolvendo. E a situação fica ainda mais complicada quando pensamos nas relações comerciais da China. A China tem muitos laços econômicos com o Ocidente, especialmente com os Estados Unidos e a Europa. Se a China for vista como uma apoiadora da Rússia, mesmo que indiretamente, isso pode prejudicar esses laços. E estamos falando de bilhões e bilhões de dólares em jogo. Xi Jinping sabe que uma escalada maior no conflito pode forçar a China a escolher entre continuar ajudando a Rússia ou proteger suas relações comerciais com o Ocidente. Para deixar as coisas ainda mais tensas, a Coreia do Sul e o Japão, que são aliados dos Estados Unidos, estão cada vez mais preocupados com essa movimentação da Coreia do Norte. Se os soldados norte-coreanos continuarem lutando na Ucrânia, é provável que esses países aumentem ainda mais o seu apoio à Ucrânia. A Coreia do Sul já está considerando enviar mais ajuda militar, e o Japão também demonstrou grande preocupação. E as tensões aumentaram ainda mais quando a Casa Branca se pronunciou. Eles foram bem diretos. Se os norte-coreanos continuarem envolvidos no conflito, eles serão considerados alvos militares legítimos. Já imaginou? Isso significa que, além de tudo, a Coreia do Norte pode se tornar diretamente visada pelos militares americanos. O que pode acontecer daqui para frente? Difícil dizer com certeza, mas o fato é que a China está numa posição muito complicada. Desde o início da guerra, os chineses tentaram manter uma postura neutra. Em várias ocasiões, eles se ofereceram até como mediadores do conflito. Lembra quando a China propôs um plano de paz? Pois é, o Ocidente rejeitou, dizendo que o plano favorecia demais a Rússia. E agora, com a Coreia do Norte entrando no jogo, vai ser ainda mais difícil para a China continuar em cima do muro. A grande questão é, o que a China vai fazer agora? Se continuar apoiando a Rússia, mesmo que indiretamente, corre o risco de ser vista como cúmplice de uma guerra que está se tornando cada vez mais internacional. Mas, ao mesmo tempo, se ela pressionar demais a Coreia do Norte, pode acabar perdendo